Olá, bem-vindo, bem-vinda à sexta e última etapa da jornada Devanagari. Neste vídeo vamos dar o último passo nesta jornada pelo alfabeto do sânscrito e no final vais saber ler e escrever palavras como mantra que têm 2 ou 3 consoantes seguidas. Nós já vimos todas as consoantes e todas as vogais do alfabeto do sânscrito. Eu tenho aqui a tabela de letras e recomendo que estejas com a tabela na mão para acompanhar esta aula. Ela está disponível para download na plataforma do Aprende Sânscrito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu já tinha aprendido todos os símbolos e tinha aprendido também a combinar consoantes com vogais. No entanto, quando eu olhava para os textos, de tempos a tempos aparecia-me um símbolo novo e aquilo era um pouco frustrante, porque eu achava que já tinha aprendido os símbolos todos. Eu demorei algum tempo a perceber que há símbolos especiais para combinações de consoantes. Isto é algo que não é ensinado em todos os cursos. Quando os nossos alunos dos cursos de alfabetização chegam a esta aula, a esta matéria, é assim uma revelação, porque ultrapassa aquela frustração, sabes? É mesmo assim, mas então eu já estudei os símbolos todos e ainda não sei ler isto que aqui está. É esse problema que nós vamos resolver hoje. Vamos então ver como é que nós podemos juntar 2 ou mais consoantes. Para isso, vamos classificar ou vamos dividir as junções de consoantes em 5 tipos. No primeiro tipo de junção de consoantes, a primeira das 2 consoantes tem um traço vertical. Neste momento eu peço para tu olhares para a tua tabela e verificares ou recordares que, por exemplo, aqui na linha das labiais, na última linha, esta consoante, o P, tem um traço vertical, o P também, o B e o B também, o M também, o V também. Temos um exemplo aqui do D, que não tem um traço vertical, e o exemplo do L. A maioria das consoantes tem um traço vertical. Isso significa que a regra que vamos ver agora é uma regra bastante geral. O que é que acontece quando eu quero juntar, por exemplo, um S com um T? Sendo que o S é a primeira consoante do conjunto e tem um traço vertical. E esse traço vertical cai. Então eu vou desenhar o S, mas não lhe coloco o traço vertical, nem horizontal, porque isso é a última coisa, como já sabemos. E agora, ao lado deste S, eu vou desenhar o T e por fim ponho o traço horizontal. Eu vou repetir. Então eu vou começar a desenhar e agora, em vez do traço vertical que viria aqui, eu desenho diretamente o T e depois o traço por cima. Vou fazer uma terceira vez e agora o T. Então, cada uma das 3 ficou diferente, mas aqui o que eu quero é que tu percebas a mecânica da formação do símbolo. Se eu quiser juntar um T com um IA, vamos fazer a mesma coisa. Eu desenho o T, mas não coloco o traço vertical. Nós dizemos na prática que o traço vertical cai. A seguir desenho o IA encostado e depois ponho o traço horizontal. Se eu quiser desenhar um X seguido de um N, exatamente a mesma coisa. Eu começo a desenhar o X, mas não coloco o traço vertical e em vez disso desenho a segunda consoante encostada, depois o traço horizontal. Então isto é um Shna. Shna. Este som aparece na palavra Krishna. O som de cima aparece na palavra Satya e o de cima na palavra Asti. No tipo 2 de junção de consoantes, vamos encontrar junções
em que a primeira consoante não tem um traço vertical. Se olharmos para a tabela, temos, por exemplo, aqui na primeira linha das guturais, temos o som nasal, um A, que não tem um traço vertical, e temos aqui o da, como já tínhamos visto, que também não tem um traço vertical. Vamos usar estas duas letras aqui nos exemplos. Se quisermos juntar um A com um K, aquilo que nós fazemos é desenhar a primeira e agora a segunda vem por baixo. É como, repara, se o K ficasse pendurado. Então fica uma por cima da outra. O que é que acontece? É que nós escrevemos as letras um pouquinho mais pequenas para elas caberem na linha ou ficarem mais ou menos alinhadas. Não ficar na escrita, não ficar aquele desalinhamento. Se eu quiser juntar o A com o G, é a mesma coisa. Desenhamos o A primeiro e o G vem aqui para baixo. Repara que o traço vertical só aparece uma vez lá em cima. Agora, se nós quisermos juntar um D com um G, acontece algo semelhante, mas com quase que uma curiosidade. O G vem para baixo, mas apenas desenho esta perna, porque a outra é como se aproveitasse este traço do da para fazer a segunda perna. Então temos aqui o de G, aqui o um K, aqui o um G e aqui o de G. Vamos considerar que o tipo 1 e o tipo 2 são as regras gerais. A maior parte das combinações comportam-se da maneira como descrevemos para junções em que a primeira consoante tem um traço vertical ou não tem um traço vertical. Mas há também várias outras combinações que não se encaixam nem num tipo nem no outro. E o que nós vamos ver a seguir são exceções em relação a estas duas regras gerais. No tipo 3, nós temos combinações nas quais entra uma consoante específica. É uma consoante especial. O nosso Ra, também chamado por arepa. Aqui na tabela podes ver a posição e recordar a posição do Ra, uma semivogal da terceira linha. Todas as combinações que envolvem o arepa, elas têm uma maneira diferente de se formarem. E vamos ver as duas situações possíveis. Primeiro, a situação em que o arepa é a primeira consoante das duas que estamos a juntar, e como exemplo eu trago aqui a junção do R com o M. O que acontece é que, em vez de eu começar a desenhar pelo R, que é a primeira, eu vou começar a desenhar pelo M, que é a segunda. Repara, eu faço aqui o M para baixo, para a direita e depois o traço vertical. E agora, em cima do traço vertical do M, eu vou desenhar um arco. Repara, este arco representa o R que está antes do M. Só depois de eu desenhar aquele arco é que eu vou colocar o traço horizontal. Eu vou repetir. Desenhamos a segunda letra da combinação e depois, na parte de cima, colocamos este arco voltado para a direita. E, por fim, o traço horizontal. Então, isto representa-me a combinação RMA. E a mesma coisa aqui neste exemplo, em que eu vou juntar o arepa com o NA. O NA cerebral. Começo por desenhar a segunda consoante, ou seja, o NA. Agora, em cima, coloco o arco do arepa e, por fim, o traço horizontal. Da mesma forma, eu vou fazer quando o arepa está combinado com qualquer outra consoante. Agora, o segundo caso é o caso em que o arepa aparece, mas como segunda letra da combinação de consoantes. Começamos por desenhar a primeira consoante e o Ra vai ser representado por um traço oblíquo nesta posição. Por fim, o traço horizontal em cima. Vou repetir. Desenho o Pá e agora o Ra é um traço oblíquo nesta posição. No Da, eu desenho o Da e agora o mesmo traço
sai daqui, deste ponto. E, da mesma forma, o urepa se comporta com as outras consoantes, sendo representado por um traço oblíquo que vai de cima para baixo e da direita para a esquerda e que nasce normalmente na parte de baixo da consoante com a qual se está a juntar. No tipo 4 de junção de consoantes, temos junções nas quais a primeira letra da combinação é o chacara. Então, recorda na tabela que o chacara fica nesta posição, aqui na coluna das sibilantes e na linha das palatais. Este chacara, este chá, tem o som do nosso CH em português. Quando nós queremos juntar esta consoante com outras, não acontece com todas, mas em alguns casos esta consoante muda de forma e ela passa a ser representada por este símbolo. É como se fosse a nossa vogal E, mas um pouquinho inclinada, assim tombada para a direita. A seguir, neste caso, ela vem com o vacara, com o va, então eu vou desenhar o va aqui e agora ponho o traço por cima. Então, mais uma vez, o símbolo adaptado do chá e o va. Por exemplo, se for com urepa, como vimos há pouco, o urepa está como segunda consoante e o chá pode mudar para esta forma e agora o urepa fica o tal tracinho como nós vimos, então a combinação fica isto, estamos a criar a vogal xará. E se for com o tchá, é a mesma coisa, o traço vertical fica aqui e agora o traço horizontal. Em todas as combinações que nós vimos até agora, o símbolo que se utiliza para a junção das duas consoantes é um símbolo no qual nós podemos facilmente reconhecer pelo menos uma delas. Mas há situações em que duas consoantes se juntam e criam um símbolo completamente diferente. O que vamos ver a seguir são alguns exemplos disso. Aqui no tipo 5 temos junções que formam novos símbolos e trago-te aqui apenas alguns exemplos. Não é exaustiva esta lista. Quando o K se junta ao X, formamos o Ksha. O Dja com o Nha para formar este símbolo Nha que aparece na palavra Nhana. O K com o Ta, formando o Kta, como na palavra Uktam. Um Ta com outro Ta, formando um duplo Ta, como em Uttara. E um Da e um Ma, formando Dma, como por exemplo na palavra Padma. Outros símbolos aparecem, mas estes são os mais comuns, aqueles que se encontram mais nos textos. Antes de terminar este vídeo, quero-te trazer aqui a palavra mantra como exemplo de uma palavra onde nós temos uma junção com 3 consoantes. Repara, M, ou Ma, A, Na, Ta, Ra e A. Então, temos aqui 3 consoantes. Esta é o Na, é uma consoante que tem traço vertical. Aqui temos o Ta, é uma consoante que também tem traço vertical. E aqui temos o Ra, é uma consoante que é especial no seu comportamento quando se junta a outras. Nomeadamente, quando ela é a segunda consoante de uma junção, ela costuma transformar-se num traço pequeno de cima para baixo e da direita para a esquerda. Mas, além disso, quando ela se junta com o Ta, forma um símbolo especial, que é este. Este é o símbolo para Tra. Então o que nós vamos fazer é juntar o Na com este símbolo para Tra. E como o Na tem o traço vertical, aquilo que vamos fazer é desenhar a consoante, mas sem o traço vertical. E logo a seguir encostamos o outro símbolo. E então aqui nós temos Ntra. Para escrever a palavra mantra, apenas precisamos de juntar a primeira sílaba, que é o Ma, consoante Ma, com a vogal A.
Então aqui temos a palavra mantra. Espero que tenhas gostado desta série, que tenha sido útil e que te ajude na tua jornada de aprendizagem do sânscrito. O alfabeto é só o início, a partir daqui abrem-se as portas à leitura em Devanagari, aos textos, à gramática do sânscrito, a um mundo infinito de conhecimento, de aprendizagem, de exploração, e espero sinceramente que isso vá enriquecer a tua vida. Obrigada por estares desse lado, Namastê, até o próximo vídeo.